noite a todos. Bom que vocês estão aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que vocês estão aqui. Onde você poderia estar agora, se não estivesse nesse lugar? Já parou para pensar? Muito provavelmente em casa, né? Jantando. O irmão Francisco estaria jantando. Quem mais estaria fazendo alguma outra coisa? Eu provavelmente estaria jantando também, né? Se bem que eu tenho lutado para não jantar ultimamente, para não voltar ao estado que eu estava há 5 meses. 25 quilos a mais, 23 quilos a mais. Mas graças a Deus, nós escolhemos estar na casa do Senhor. Graças a Deus, nós escolhemos ouvir mais uma vez a palavra de Deus, comunicada por um servo pecador. Eu fico muito feliz porque Deus, Ele nos usa. Ele nos usa para comunicar este amor e esta graça que Ele trouxe. Você já parou para pensar? Enquanto nós somos falhos? Parou para pensar? Algum dia você se levantou da sua cama assim: hoje eu quero fazer tudo que possa agradar a Deus. Tudo. Nos momentos de decisão, eu quero tomar uma decisão que agrade a Deus. Se porventura for afrontado por alguém, ou se porventura alguém me destratar hoje, quem sabe se eu tomar um tapa no rosto, eu vou dar a outra face, porque eu sei que era isso que Cristo faria. Enfim, alguma vez você já pensou logo pela manhã em fazer tudo quanto for necessário para agradar o coração de Deus? Já tentou fazer isso alguma vez? É bem verdade que o apóstolo Paulo diz que o querer o bem está em mim, não é? O querer fazer o bem, o desejo de fazer o bem, mas não o efetuá-lo. Ou seja, há uma discrepância, uma diferença muito grande entre o saber aquilo que se deve fazer e de fato fazer aquilo que se deve fazer. Mas sabe qual que é a maravilha disso tudo? Graça disso tudo. É que a despeito de nós sermos filhos de Deus, pecadores, que sabem aquilo que devem fazer, mas que algumas vezes acabam não fazendo, Deus utiliza a nós, filhos pecadores, para comunicar essa graça, para comunicar esta salvação a um mundo que tanto necessita conhecer. Tanto. Poucos dias atrás, as mídias de todo o Brasil comunicaram, veicularam uma festa que hoje é uma festa de âmbito mundial. Qual é o nome dessa festa? Carnaval. O mundo todo conhece. Muitas pessoas saem de outros países para vir ao Brasil para curtir o Carnaval do Brasil, porque dizem que o Carnaval do Brasil é o melhor Carnaval do mundo. O mundo todo praticamente tem a sua festa de Carnaval. E aí nós paramos para pensar. Quando nós observamos a mentalidade que as pessoas têm, ou o tipo de pensamento que as pessoas produzem quando saem de casa para ir numa festa dessa. Eu digo isso porque eu tenho pessoas muito próximas de mim que fazem parte ou que gostam dessas festividades. Você já parou para pensar naquilo que as universidades têm ensinado, têm pregado para os nossos jovens acerca de Deus, acerca do que Deus é, segundo a ótica deles? Outro dia um professor disse que um jovem cristão que não construiu um fundamento sólido durante a sua adolescência, durante a sua juventude, ele pisa na faculdade, segundo essa pesquisa, e após ele começar a estudar numa universidade não denominacional, uma universidade secular, a maioria deles, depois de 6 meses, já perderam a sua fé. E Deus nos convida, ferramentas imperfeitas,
para comunicar a essas pessoas que Ele existe, que Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, e que Ele tem um plano especial para a vida de cada um. Por isso eu louvo muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, que concede a cada um de nós, de pregar essa palavra maravilhosa. O estudo de hoje, ele tem como título As Instruções de Deus. Ontem nós falamos acerca do convite que Deus nos faz. Nós falamos acerca da oferta de Deus para nós. E a oferta de Deus é vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus e apegando-te a Ele, porque disto depende a tua vida. Esse é o convite que Deus nos faz. Essa é a oferta que Deus nos dá. Vida. Mas como permanecer nessa vida? Como continuar? Como entender os procedimentos que temos de cumprir para mostrar ao mundo que de fato aceitamos essa vida e temos permanecido nos caminhos desta vida? O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele diz que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Sem fé nós não podemos, quem sabe, receber o próprio favor de Deus para a nossa vida. Não que nós devamos ter fé na nossa fé. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: precisa ter mais fé. Eu tenho uma fé tão grande. Pessoas que parecem acreditar na sua própria fé. E de fato, queridos, a fé que Deus espera de nós é uma fé depositada única e exclusivamente nele. Portanto, quem sabe, o primeiro requisito para nós permanecermos nessa vida é que tenhamos fé. E fé em Deus, não fé em nós mesmos. E é interessante que parece muito mais fácil ter fé nas pessoas do que ter fé em Deus. Eu quero falar de dois aspectos. Eu quero falar mais de um aspecto chamado instrução de Deus hoje. Mas para nós abraçarmos essa instrução de Deus e procurarmos guardar essa instrução de Deus, nós necessitamos ter fé. Alguém aqui vai trabalhar de ônibus? Alguém vai trabalhar de ônibus? Ok. O senhor tem fé, irmão? Tem? O senhor tem fé de que o motorista do ônibus acordou bem? Acordou feliz? Acordou, teve uma noite maravilhosa? Antes de dormir a esposa tratou bem? Não é? O senhor tem fé? O senhor tem fé de que ele não está, quem sabe, no estado de depressão elevado, pensando assim: olha, eu acho que se eu desviar aqui, bater nessa coluna e cair dessa ponte, eu morre um monte de gente comigo? Não é? Você tem fé. Eu me recordo que a primeira vez que eu voei, eu estava voltando para São Paulo, e na primeira vez começa uma turbulência terrível. E eu, marinheiro de primeira viagem, né? Marinheiro que eles que vão no mar, mas enfim, eu, quem sabe, aviador não, eu era só um passageiro, mas alguém que estava sentado no avião, enfim, passageiro de primeira viagem, com um copo de suco ali, e o piloto nos avisou que passaríamos por uma área de instabilidade. Não falou turbulência, e eu só tinha até então ouvido falar de turbulência, né? Então, área de instabilidade, para mim, talvez, quem sabe, né? Fosse fazer uma coisinha assim, de leve e pronto. Deixou um copão de suco ali. E o pessoal procurando tomar logo o suco e guardar, e eu deixei meu copo ali. Daqui a pouco a coisa começa a tremer. O suco voou, meu Deus do céu, eu me molhei apavorado ali, olhava para um lado e para o outro. E tinha um rapaz sentado do meu lado, eu pensei: quem sabe ele me ajude, né? Quem sabe ele me fale que isso aqui é algo que normal e que, não, enfim, que vai passar logo. Aí eu olhei para o rapaz estava sentado desse jeito assim, quase sem respirar.
Aí eu falei, meu, principiante também, igual eu, e agora o que vai ser da minha vida aqui? É aquela coisa tremia. Por fim eu fechei os olhos, fiz uma oração, Senhor, se cair, que esteja salvo. E é interessante que eu cochilei, eu cheguei a cochilar naquela situação. Mas percebe que a gente acaba tendo fé nas pessoas? Fé no piloto de avião, fé no motorista de ônibus, fé nas pessoas que estão dirigindo os outros carros na rodovia, quando nós estamos ali, de que ninguém vai bater na gente. Fé. E agora eu posso falar acerca de um segundo aspecto que eu gostaria de destacar essa noite, da instrução de Deus. Muitas pessoas, quando ouvem falar acerca da lei de Deus, se assustam. Dizem algumas pessoas que Deus, conforme a lei que Ele apresenta, Ele é um Deus arbitrário, é um Deus, quem sabe, até mesmo tirano, porque é muito difícil guardar essa lei. No seu discurso, no primeiro discurso, ou no discurso de posse do seu primeiro mandato, Barack Obama, ele chegou a fazer uma declaração dizendo assim, mais ou menos assim, vou parafrasear: seria impossível conseguir guardar todos os preceitos que se encontram na Bíblia, uma nação como os Estados Unidos. Acho que o primeiro departamento que deveria deixar de existir seria a CIA, seus investigadores, não é? Os seus espiões que vão para outros países, que quebram as leis de outros países para saber acerca dos planos, dos projetos, enfim. De fato, queridos irmãos, da ótica humana, guardar a lei de Deus não é algo fácil. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, ao convidar o seu povo, vamos até Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Toda vez que nós vamos estudar a Bíblia, e nós vamos apresentar acerca da lei de Deus, nós abrimos a Bíblia nessa passagem aqui. Mas é interessante que eu percebi que muitas pessoas, quando vão falar da lei de Deus, elas começam falando a partir do versículo 13 de Êxodo 20. Não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Mas se você observar aqui, a lei de Deus, ela tem uma introdução. De fato, os 10 mandamentos começam em Êxodo capítulo 20, verso 13. Porém, um pouco antes, Deus dá uma introdução. E essa introdução é o que faz toda a diferença para a nossa vida. Essa introdução é o que fez a diferença para a vida do povo de Deus quando recebeu essa mensagem. Primeiro, tentemos pensar acerca do modo como eles viviam lá no Egito. O Egito era uma nação onde eles passaram mais de 400 anos aprisionados ali. A Bíblia diz que quando se levantou um faraó que não conhecia a José, tal faraó subjugou o povo de Israel, escravizou o povo de Israel. E então Deus envia Moisés, seu servo, versado em toda a cultura egípcia, conhecedor. Ele envia Moisés para libertar o seu povo. E então, quando o povo está ali, à borda do Monte Sinai, eles tremem ao perceber que o monte fumegava, que algo extraordinário estava acontecendo lá em cima. E então Deus entrega a lei para Moisés. Mas antes de dizer, não tenham outros deuses diante de mim, perceba o que Deus diz para Moisés. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de Deus dar a lei propriamente dita, Ele faz o povo lembrar de que Ele é o Senhor teu Deus. Eles estavam habituados a conviver com pessoas que adoravam diversos deuses, vários deuses. Deus Ra, Deus Anubis e tantos outros. E agora então Deus os tira, depois de ter enviado aquela quantidade de pragas para o Egito. Cada uma das pragas enviadas para o Egito
feriu diretamente a honra de uma determinada entidade divina dos egípcios. Havia o Deus das águas, o Deus que cuidava do rio Nilo, e Deus então fere o rio Nilo com sangue. Havia o Deus Sol, o Deus Ra, e Deus faz então o Egito entrar em trevas, para mostrar não somente para o povo de Israel que ele era Deus, mas também para o povo do Egito, que de fato ele sim era o verdadeiro Deus. E agora ele tira esse povo de lá, um povo que há muito já não conseguia mais guardar a sua lei, porque estava sendo escravo no Egito. Ele tira esse povo desse lugar, e antes dele entregar a lei, ele diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te dou um novo rumo, e nesse rumo que eu estou dando para você, você terá a oportunidade e a condição de guardar as minhas leis. Percebe, querido? Você não vê Deus falando acerca das suas leis com o povo lá dentro do Egito, escravo e sofrendo, e tendo que quebrar tantos e tantos mandamentos por causa das chicotadas que estavam sofrendo, por causa da opressão que sofriam ali. Deus primeiramente tira eles daquele lugar e dá condições para que eles então guardem os seus mandamentos. E só agora Deus entrega a sua instrução. É verdade que a palavra para lei na Bíblia vem do hebraico Torá, que significa instrução. Você já comprou algo que possui um manual de instrução? Já? A palavra lei para os hebreus, ela tem um significado diferente da palavra lei para nós. A nossa perspectiva acerca da lei, ou a nossa percepção acerca da lei, ela tem muito que ver com a forma romana. Foram os romanos que elaboraram vários tipos de leis. Se bem que muito no passado já haviam nações que tinham seus códigos de leis. Havia o chamado Código Hammurabi, de tantos e tantos anos antes de Cristo. Os próprios 10 mandamentos, de muitos e muitos anos antes ainda. Mas os romanos, eles prepararam lá os seus conjuntos de leis, enfim, codificaram, por assim dizer, muita coisa, e nós herdamos isso muito deles. Eu ouvi certa vez de alguém, ao falar acerca disso, de que naquela época em Roma, muitas pessoas ficavam segurando algumas varas assim em suas mãos, e essas varas tinham tipo uma placa indicando o lugar onde você trataria de determinado tipo de assunto. E há quem diga que hoje, quando se fala de vara tal, vara civil, vara isso, vara aquilo, eles estão fazendo uma alusão a esses soldados que ficavam segurando uma vara naquela época, indicando aonde eles tratariam de determinados tipos de assuntos. Isso eu ouvi de um professor, espero que era o fundamento disso, do doutor. Mas então, meus queridos irmãos, e quando nós pensamos em lei, na nossa mente vem um aspecto negativo. Lei como algo que pune, lei apenas como algo que castiga, lei apenas para me lembrar que se eu fizer alguma coisa eu posso ser preso, eu posso ser multado. Não é assim? E esse tipo de visão acerca da lei, esse tipo de conceito de lei, inundou a nossa mente, do povo aqui do Ocidente, quando ele começou a estudar a palavra de Deus e entender que Deus havia criado, que Deus havia colocado uma lei para que seus filhos desse mundo guardassem. Porém, para os hebreus é diferente. E essa é a forma que Deus espera que nós nos portemos diante da sua lei, como uma instrução. E quando nós olhamos para a lei de Deus, dando a ela um significado de instrução para a nossa vida, a coisa muda de figura. Muda. Eu acredito que todos aqui já compraram algo com um manual de instrução, certo? Você deve ter uma geladeira em casa, você deve ter um micro-ondas, quem sabe, em casa, você deve ter uma máquina de lavar, você deve ter um aparelho de televisor em casa, você deve ter um carro, enfim. Todas essas coisas que você compra, a maioria das coisas que nós compramos hoje, eles vêm acompanhados de um manual de instrução. O manual de instrução, ele foi criado
para que você possa tirar o maior benefício que aquele produto que você está adquirindo possa te dar, possa te conceder, certo? Quando nós compramos alguma coisa, nós abrimos ali o manual de instrução e procuramos ler esse manual de início ao fim, se bem que poucos são aqueles que leem de fato, não é? Para entender como fazer aquela coisa funcionar e extrair um bom resultado disso tudo. Quem sabe se houvessem criado alguma coisa no passado sem manual de instruções, algumas coisas estariam sendo utilizadas de forma muito equivocada. Você não pega um fio, um cabo e o liga numa pia com água, por exemplo. Não vai funcionar. Você não pega o cabo da sua geladeira, o cabo de energia da sua geladeira e coloca dentro de uma pia cheia d'água. Para quem sabe a energia elétrica vindo ali fazer funcionar, não vem. Mas como é que nós sabemos que nós temos que colocar aquilo na energia elétrica? Porque foi elaborado um manual de instruções. Um exemplo simples, mas real. Como é que nós sabemos que a marcha do nosso carro é diferente da marcha do câmbio do carro que nós tivemos antes? Porque existe um manual de instruções que diz, olha, a disposição do câmbio é diferente. Manual de instruções. E com a palavra de Deus e com a lei de Deus, nós devemos então extrair, utilizá-la como se fosse um manual de instruções para a nossa vida, para que nós usufruamos dela e colhamos dela o maior benefício para nós. É interessante que o manual de instrução, ele só é elaborado por aquele que criou o produto, não é assim? Eu não posso simplesmente pegar essa caixa de som e olhar para ela e tentar abri-la e conhecer um pouco dos seus componentes e elaborar um manual de instrução. Olha, o manual de instrução dessa caixa é assim, e patentear esse manual de instrução como se ela fosse uma criação minha. Eu não posso. O manual de instrução ele só pode ser elaborado e ele só pode ser entregue por aquele que de fato criou o produto. E a lei de Deus é o manual de instrução para nós. Entregue por aquele que nos criou, elaborada por aquele que nos criou, para que nós possamos tirar os maiores benefícios que essa vida pode nos conceder, queridos irmãos, de forma que honremos e glorifiquemos a Deus. O manual de instrução. E de fato as leis que o ser humano elaborou, sendo muitas delas, em muitos aspectos semelhantes à lei que Deus nos deu, tanto o decálogo quanto as leis civis que Deus havia preparado para o povo. É bem verdade que tais leis também nos ajudam e muito a ter uma vida ordenada, a respeitar o próximo e a viver numa sociedade em que de fato a ordem seja uma realidade. Mas, para que a lei serve? Vamos agora aqui ao livro dos Salmos. Vamos abrir o livro dos Salmos, capítulo 1. Vejamos aqui o que o salmista diz acerca da lei. Davi, quando começa a escrever os seus salmos, o primeiro salmo que nós encontramos fala acerca da lei. Alguns dizem que esse foi o primeiro salmo de Davi, outros dizem que não. Mas o fato é que Davi, no Salmo, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. E bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante, ele fala que bem-aventurado é o homem que não caminha, o homem que não se detém e o homem que não se assenta, juntamente com aqueles cujo desejo do coração não está no Senhor. Antes, verso 2, de todas essas coisas, antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na instrução do Senhor. Tenta colocar na sua cabeça, instrução. Quando você ler acerca da lei, tenta imaginar instrução. E tenta imaginar também que instrução é algo que nós procuramos seguir para que possamos extrair o melhor resultado para a nossa vida. Antes de todas essas coisas, o seu prazer está na instrução do Senhor. Porque é assim que os hebreus liam essa passagem. Instrução. E na sua instrução, na sua lei, medita de dia e de noite. Queridos irmãos, é fato que
é um desafio muito grande para a nossa vida guardar a lei de Deus. Primeiro, porque nós somos pecadores e temos tendência em fazer aquilo que não agrada a Deus. Segundo, porque o mundo jaz no maligno, e não é desejo do maligno que Deus tenha filhos obedientes nessa terra. Então, isso mostra que nós temos uma luta contra nós mesmos para guardar a lei de Deus, e nós também temos uma luta contra o mundo para guardar a lei de Deus.